Ok, voltamos. Ahm, e tu passas anos e anos e anos a repetir a mesma coisa. Vocês estão a ver bem desse lado? Ai meu Deus, está tudo errado aqui na minha vida. Está tudo a bloquear para mim, eu estou sem espaço, enfim, está tudo horrível. Eu estou a bloquear imenso. Se isto cair ou assim, é porque o meu computador está meio doido, mas enfim, eu volto. Ahm, Tu vais passar anos e anos e anos a tentar sempre, tipo, controlar o estrago, tipo, controlar o estrago e não vais estar no máximo do teu potencial. Do teu potencial não, no potencial do teu negócio, porque o teu negócio tem mais potencial. Então eu acho que está na fase de tu sentares e definires quem é que eu preciso aqui para o negócio, neste momento? Quem é que eu preciso e quem é que eu valorizo, não é? Eu preciso primeiro de uma profissional, porque ela me vai trazer retorno direto, e logo após, isto vais fazer um plano, e logo após, quando essa pessoa estiver estabilizada, estabilizada no mínimo 6 meses. No mínimo vais precisar de 6 meses para que ela estabilize. 6 meses a um ano. Ok, e por isso é que é muito difícil quando as pessoas não pensam no longo prazo, porque tipo, 6 meses a um ano, numa pessoa quer os resultados para ontem, tipo, meu Deus, não vou esperar 6 meses a um ano para ela estar pronta. Sim, vamos, leva tempo. Então, ok, 6 meses a um ano para ela estar estabilizada. Aí eu vou contratar uma recepcionista, porque aí o retorno não é direto e tu sabes, mas o retorno indireto, se a recepcionista for bem explorada, entre aspas, explorada não é a palavra certa, mas for bem utilizada, o retorno indireto. Ah, não, mas isto aqui não está a funcionar. Acho que o meu computador não vai aguentar. Peraí. Ai, meu Deus. Estão a ver? Tipo, toda a gente tem problemas, sempre. Sempre, sempre, sempre. Há sempre problemas a acontecer, sempre coisas. A gente quer que as coisas funcionem e não funcionam. Espera, eu vou ter que libertar aqui espaço do meu computador. Um segundo, um segundo, um segundo. É muito vídeo, muita aula, muita coisa. Já nada aguenta. Vou fechar isto para ver se ele fica melhor. E depois, como não tenho tempo, não consigo fazer estas coisas. De limpar, não sei o quê, pagar coisas. Ok, enquanto ele está aqui a passar, ver se isto não bloqueia. Pronto, então, tu vais preparar-te para contratar uma pessoa a sério para dentro da tua empresa. Não queres contratar numa fase inicial com salário, etc. Ah, é que eu estava a falar da Patrícia. A Patrícia contratou, todas as vezes que contratou até agora, ela começou a contratar quando ela terminou a mentoria, ela em 2023, início de 2024, ela começou a contratar e começou a passar por desafios de contratar, que toda a gente vai passar e tu também. Porque as pessoas primeiras que vão vir vai ser para te testar, vai ser para tu melhorar, para tu aprenderes como gerir, como lidar, etc. Pronto, ela começou por contratar à comissão. Agora ela chegou à conclusão que já não lhe faz sentido contratar só à comissão. Então ela vai dar um X de base, encontrou uma pessoa que parece muito alinhada com o que ela precisa, acabou de despedir uma pessoa na semana passada e já está a contratar outra. Porquê? Porque ela já passou por esse treino, portanto, ela já está desde 2020, final de 2023, 2024 inteiro nesse treino de desafios, de problemas, de pessoas que aconteceu isto, ficou doente, ok, whatever, e agora ela já está segura para. Despediu numa semana, na outra semana ela está a fazer o processo de candidaturas. Aprendeu também que nós não colocamos uma pessoa para dentro de qualquer maneira, ou seja, a primeira pessoa que veio, fizemos uma entrevista e ela entrou. Não. Nós contratamos devagar e despedimos rápido. Então, para contratar, a gente faz um processo, nós escrevemos o que é que eu quero, o que é que para mim é essencial nesta pessoa, o que é que eu valorizo numa pessoa, como é que eu vou lidar caso esta outra coisa ou esta coisa acontecer, não é? Como é que eu vou tentar minimizar o risco colateral que ele vai acontecer e existe, não é? Ok, eu quero esta pessoa. Ok, agora como é que eu vou começar a contratar? Onde é que eu vou meter este anúncio? Com quem é que eu vou falar? Como é que se contrata? Vou fazer um anúncio na internet? Vou patrocinar este anúncio para encontrar um talento? Não. Eu vou falar primeiro com as pessoas à minha volta. Vou fazer uma proposta a esta estagiária? Vou fazer uma proposta a outra pessoa? Vou desenvolver uma pessoa mais do zero, entre aspas, ou vou já procurar uma pessoa com mais experiência, mas que vai vir com uma série de outros desafios? Eu vou querer assumir tudo e repara a quantidade de perguntas que tu tens que responder primeiro. Ok, cheguei nesta. Agora começo a ter pessoas, depois deste processo, começo a ter pessoas a vir para a entrevista ou essas pessoas que tu já tens em mente, por exemplo, para fazer uma proposta. Eu vou ter que sentar com essa pessoa, então vou ter que entrar em contato com uma mensagem específica, porque todo esse processo de contratação, ele quase que tem que ser feito como as campanhas que nós fazemos para os clientes, sabes? Tipo, cada palavra conta, cada coisa que tu dizes conta. Porque tu tens que olhar para esse processo de contratação literalmente como se tu fosses captar uma cliente.
Tipo, cada coisa tem que ser pensada porque tu vais estar a investir tempo, que é um recurso que valioso que não volta mais, vai estar a investir energia nessa contratação e depois nessa pessoa e vai estar a investir dinheiro. Então tem que ser muito ponderado e a coisa é o erro que as pessoas mais fazem. Contratam qualquer pessoa, depois vem uma série de problemas porque elas não fizeram este trabalho para trás e depois elas já perderam o tempo, o dinheiro, os recursos e, mais importante, a confiança. E depois elas fazem o quê? Ai não, isto é horrível, dá bem trabalho, não vou contratar mais. Então está bem, então vais ficar até aos 60 anos a trabalhar bué de horas por dia porque tu não estás disposta a desenvolver o que precisas desenvolver para contratar. Cada um faz, escolhe as suas batalhas, né? Mas, fiz todo este processo. Começaram a vir pessoas para contratar. Ok, vou sentar na cadeira do RH e vou fazer uma entrevista com esta pessoa e vou seguir a linha que eu tinha pensado. O que é que tu. Eu pessoalmente, como é que eu gosto de fazer entrevistas? Eu gosto de perceber, e eu estudo muito sobre negócios grandes, negócios milionários e como é que eles fazem isto, como é que eles contratam também. E eles, normalmente, a maioria é isto. Eu quero entender o que é que esta pessoa quer da vida. O que é que esta pessoa valoriza. Porque a técnica nós conseguimos ensinar. Até mesmo nós conseguimos lapidar, porque há coisas que ela vai vir, de que ela faz da técnica que nós não gostamos que ela faça assim para os nossos clientes, que nós não queremos que ela atenda assim. Então, que nós queremos, minimamente, claro que ela vai ter uma personalidade própria, mas minimamente nós queremos ir moldando essa forma técnica dela atender. Então, isso é tipo whatever, sabes? Tipo, tu vais conseguir formá-la, ou até pode depois investir numa formação para ela, whatever. A técnica é ensinável. Agora, objetivos de vida, valores, forma de lidar com desafios, forma de responder aos clientes quando dá uma merda, literalmente. Isso não se ensina. Isso, ou a pessoa vem com isso, e claro, ela vai melhorando com a vida, né? Ou estragou. Então, por exemplo, a Patrícia, o problema que ela teve com esta pessoa que ela despediu foi exatamente aqui. Foi nos valores daquela pessoa. A pessoa era tipo, tipo uma, como é que se diz? Olha, uma barraqueira. Eu vim das barracas, assim, uma coisa não tem nada a ver com as outras, com a outra, né? Mas ela era barraqueira. Então, acontecia uma coisa com os clientes, ela era super mal criada com os clientes. Aconteceu uma coisa com a Patrícia, neste caso, trabalha com a mãe é cabeleireira. Aconteceu uma coisa com a mãe, ela foi super mal criada com a mãe. E a Patrícia disse: tipo, chega, não dá mais. Mas isto já tinha acontecido, isto é como nos relacionamentos amorosos. Isto já tinha acontecido várias vezes ao longo do processo que elas estavam juntas. Só que ela foi desvalorizando, tipo, it's ok, agora vou estar a contratar outra pessoa, porque ela tem a agenda cheia, agora o que é que eu vou fazer, não sei o quê. Só que chegou ali num ponto que aquilo bateu tanto de frente os valores que ela disse: tipo, não dá mais. Tipo, isto aqui é uma palhaçada, não dá. E despediu-a na hora, pôs as coisas dela, foi-se embora. E ela, o que é que ela aprendeu com isso? O que ela depois me estava a dizer, Ana, bem que tu dizias, que eu avisei, a primeira coisa que vocês precisam de ver dessa pessoa é valores e ambição de vida. E ela estava-me agora a contar desta menina nova que ela entrevistou, ela estava-me a dizer, ela é assim, assim, assim. Eu disse, ok, qual é que é o ponto negativo? Não me parece nada de negativo nessa pessoa que tu me apresentaste. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é esta questão do salário, tenho medo, não sei o quê. Ok, esse medo toda a gente tem, vais ter que ir com medo mesmo, né? Mas o que ela estava a achar que era meio que negativo, assustador ou ameaçador para ela era que a miúda é tipo firme, tipo, ela sabe o que é que ela quer. Ela disse logo, eu não quero receber salário fixo. E ela disse, mano, eu nunca tive ninguém que me dissesse que não queria receber salário fixo. E eu disse, olha, isso é um ótimo sinal, ela não quer não querer receber salário fixo. E ela, mas porquê? Porque vocês têm que escolher as vossas batalhas. Uma pessoa, e nós para lidarmos com negócios temos que entender de pessoas. Uma pessoa que quer um salário fixo, ela quer o quê? Segurança. Só que a segurança, ela é ilusória. Não existe segurança. Vocês não têm segurança nos vossos negócios e vocês não têm segurança se forem trabalhar para outras pessoas. Mesmo que o vosso salário seja 10 mil euros nesse outro trabalho. Vocês podem ser despedidas amanhã. A empresa pode ruir. Vocês não têm segurança quando vocês não têm controle. Ok? E no nosso negócio é o sítio onde nós mais segurança temos, que é onde nós temos minimamente um controle daquilo que está a acontecer, não é? Então, uma pessoa que quer segurança, ela quer entrar à hora dela, lá está, que eu estava a dizer, vocês têm que saber quais são os problemas que querem lidar, porque essa pessoa vai querer entrar à hora dela, sair à hora dela, ter as folgas dela sempre certinhas. Quando chegar às férias dela, ela quer ter as férias dela e está-se pouco marimbando se o negócio pode, se o negócio não pode, se o negócio precisa mais, se o negócio precisa menos, se tu estás doente, se tu não estás doente. Ela não quer saber disso para nada. Ela quer um salário fixo, segurança e respeito nos horários dela. Ok? Ela não quer saber se ela tem muito trabalho ou se ela tem pouco, porque isso não importa. Né? Ela está a receber o salário fixo, portanto, se ela trabalha muito ou se trabalha pouco, aliás, ela quer é trabalhar pouco. Ou seja, como é que vai ser a postura dela no negócio, no trabalho? Pasmacenta, né? Na maioria dos casos. Porque ela só quer fazer o que quer fazer, vai reclamar.
preciso de mais alguma coisa, porque não sei o quê, porque eu não quero fazer aquilo, porque isto não estava no meu contrato, porque isto não está no meu salário, porque ela não me paga para isto, porque não sei o quê, não sei o quê. Então, eu disse à Patrícia, esta menina, né, que ela tem, porque ela não quer salário fixo, ela quer comissão. Porquê? Porque ela se motiva pelo desafio, porque ela quer poder faturar mais, porque ela quer poder ganhar mais. Oh, Ana, mas isso tem um problema. Se ela é ambiciosa, e se ela quer ganhar mais, e se ela é assertiva, e se ela não sei o quê, ela um dia vai sair do negócio. Vai, provavelmente vai. E depois? A outra que está no salário fixo não vai. Vai-te largar à primeira vez que alguém lhe faça uma proposta melhor. Então, não há segurança. O que é que nós fazemos tendo em conta esta situação em que, então, nenhuma das situações é boa. É boa. Depende. Para mim, a situação boa é ter alguém que está disposto, quer evoluir, quer crescer, quer melhorar. Olha para mim e para o meu negócio como uma oportunidade de se desenvolver enquanto pessoa e que vê em mim uma líder, que no fundo aí eu vou ser líder, já não vou ser a técnica que está a atender, e vê em mim uma líder que está motivada a que ela também cresça, que está preocupada em vai conseguir pagar umas coisas, acho que vai funcionar. Que está preocupada em que a funcionária se desenvolva enquanto pessoa, que está preocupada em fazer mais dinheiro no negócio para poder também reward, parabenizar, não é a palavra certa, mas tipo, dar-lhe não é? Também dividir os lucros com ela, né? Quando há vamos imaginar, o que é que acontece com as empresas que fazem divisão de lucros no final do ano? Há empresas que fazem divisão de lucro, há empresas que não fazem divisão de lucro. As empresas que fazem divisão de lucro ao final do ano, por que é que elas o fazem? Porque elas têm essa cultura de crescerem todos juntos, de motivar os funcionários, não é? Claro que eles vão ter que fazer contas para perceber se há um pouco do lucro que podem partilhar com este funcionário. Mas é muito isto. Por exemplo, a Angelina, né, que neste caso é a pessoa mais dentro do meu negócio, tenho depois freelancers que eu contrato, mas a Angelina, ela está super motivada dentro do meu negócio. Ela está a entregar coisas dentro do meu negócio que normalmente ela não entregaria, porque ela vê que eu estou a investir nela, que eu tenho uma visão muito específica de negócio. Eu abri a minha visão de negócio com ela na última reunião que nós tivemos, disse, ok, Angelina, temos que falar, eu preciso que tu venhas all in para dentro e vou-te contar exatamente o que é que eu imagino do negócio nos próximos 5, 10 anos, onde é que eu te imagino dentro do negócio, onde é que eu imagino o teu salário dentro do negócio, para onde é que nós podemos caminhar se fizermos isto, chegar ao ponto em que eu quero chegar. Ela ficou tão motivada que ela entrou para dentro que ela já não quer trabalhar com mais ninguém. Ok? Mas isto, tu tens que saber lidar com esta pessoa. Então é preferível ter uma pessoa ambiciosa. E a Julia disse-me assim, foi tão engraçado. Ela disse-me assim, Ana, eu não sei, eu perguntei-lhe, qual era e tu tens de te preocupar muito com esta pessoa, qual é o teu maior sonho de vida? Porquê? Porque eu quero entender o que é a motiva, para que eu consiga trabalhar em cima disso. Percebes? Tipo, se ela me diz assim, eu quero viajar. Então, se calhar daqui a 2 ou 3 anos, eu vou-lhe oferecer uma viagem. Se a minha empresa permitir, obviamente. Porquê? Porque eu estou a investir naquela funcionária porque depois ela me traz o que eu quero que ela me traga. Porque isto é estratégico, obviamente, não é? Um, enfim, depois ela disse outra coisa que foi muito engraçada, que foi, isso foi uma pergunta aleatória que eu fiz, que eu queria perceber qual era a motivação dela, mas ela disse, Ana, olha, quanto é que eu precisava de te pagar para tu vires para a empresa a 100%? Tipo, estares aqui comigo, lado a lado, trabalhar mais horas se for preciso, ficar até à meia-noite se for preciso, trabalhar no domingo, que nós trabalhamos muito no domingo, porque trabalhamos para dentro do negócio. E ela disse, Ana, eu acho que tu não me consegues pagar o salário que eu quero porque eu sou bem ambiciosa. Eu quero, tipo, whatever. Não vou trazer o número, mas eu quero whatever. Então, o que é que ela pensa desse whatever? Eu tenho que ter o meu negócio, porque a trabalhar para outra pessoa eu não vou ganhar isto, né? E quando ela me disse o valor, a mim não me assustou nada, disse, mas porquê é que tu achas que dentro da Ego, né, dentro da Ego Company, tu não poderias faturar ou ganhar esse valor? E depois ela trouxe-me o quê? Não, eu achava isso antes de nós termos a nossa reunião. Porque eu não sabia qual é que era a tua visão do teu negócio. Ela pensava que eu tinha mais um cursinho e que eu andava aqui a brincar aos cursos, não é? E eu trouxe-lhe para dentro, trouxe-lhe a visão para ela ver, não, eu não estou aqui a brincar aos cursos. Sei exatamente o que é que eu quero fazer e sei exatamente qual é a faturação à qual eu quero chegar e sei exatamente que eu te poderei pagar isso quando chegarmos a um determinado estágio. Só eu lhe ter dado essa visão, é quase como se eu tivesse posto uma cenourinha à frente do burro, ou do cavalo, sei lá, whatever, não é? Ela tem essa visão, não é? Lembrem-se, nós somos visionárias. Ela tem essa visão e ela vai em relação a essa visão. Agora tu dizes-me assim, ora, mas tu... E eu, para além disso, ao mesmo tempo dei um passo de confiança, que foi, eu defini um salário para ela que eu não tinha que lhe pagar neste momento, ok? E que, como é que eu vou explicar? Que vai sair um pouco do meu esforço, tipo, do meu trabalho, mas eu decidi fazer isso porque eu estou com a Angelina desde maio e eu percebi, ela vale a pena o investimento.
ela vale a pena eu mostrar-lhe que confio nela, que estou a apostar nela para ela dar tudo para dentro, porque eu sei que se ela der tudo para dentro, nós vamos crescer mais. E eu vou poder ganhar e ela também vai poder ganhar. Só que eu preciso de a motivar exatamente onde eu sei que ela se motiva. E isto são passos arriscados, tanto que ela me disse, Ana, se este mês não me quiseres pagar isso, não faz mal, tipo, pagas no próximo mês, porque eu sei que... Não, eu vou-te pagar, eu vou já começar a pagar isto este mês. Vai sair do meu salário, mas eu vou fazer porque eu sei o que é que eu estou a fazer. Mas porque eu estou a pensar lá na frente. Eu estou a trazer... Agora, não, depois eu ia dizer era, ok, eu estou a investir, vou pagar este mês já um valor que não era suposto pagar, porque eu estou-lhe a mostrar que eu tenho confiança nela e que espero que ela entre com tudo para dentro. E ela está a corresponder exatamente àquilo que eu quero. Ela está a entrar com tudo para dentro. Ok. Agora tu dizes-me assim, oh, Ana, mas estás a investir tanto e agora, tipo, daqui a 6 meses a Angelina vai-se embora. Man, whatever. Vou ter que encontrar outra Angelina. É os negócios. It's ok. Eu não vou deixar de investir porque a Angelina teve que sair, por algum motivo. Porque a Angelina também pode morrer amanhã. E eu trago muito esta questão da morte, porque para mim a morte, ela direciona tudo. Tu podes morrer amanhã, logo, faz o que precisas de fazer hoje. Ah, tu podes morrer amanhã, então, tipo, o que é que tu fizeste até agora que tu estás orgulhosa? A tua funcionária pode morrer amanhã, e se morrer amanhã, o que é que tu vais fazer? Como é que tu vais lidar com esse desafio da vida? Todos nós podemos morrer amanhã. E isso traz muita leveza, porque da mesma forma que é, como podes morrer amanhã, faz o que tens a fazer hoje. Se hoje não fizeste aquela coisa, it's ok, tipo, também se morreres amanhã não faz diferença. Então é muito este pêndulo, né? A morte para mim traz muito este pêndulo de tipo, eu estou a fazer o meu melhor, porque se eu morrer amanhã eu estou a dar o meu melhor hoje. Eu não consegui hoje fazer mais, it's ok, porque se eu morrer amanhã também whatever. Já não interessa, já fui. Então, essa questão da contratação é muito isto, Cíntia. Fazer as coisas primeiro antes, o que é que eu quero fazer, que pessoa eu quero, o que é que eu valorizo, porque tu vais valorizar coisas diferentes de mim, por exemplo. Qual é a pessoa ideal que eu gostava de ter? Eu gostava de ter uma pessoa que se motive, eu gostava de ter que se automotiva, eu gostava de ter uma pessoa que é humilde no sentido de consegue ouvir uma crítica, né? Mas depois tu também vais ter que te desenvolver, por exemplo, na forma como tu criticas. É um exemplo, né? Porque nós temos que fazer críticas aos nossos funcionários no sentido deles melhorarem. Só que às vezes a forma como nós criticamos faz a pessoa ir embora. Por exemplo, a Angelina ontem estava com uma situação, porque ela estava com outras clientes de freelance, pontuais, né? E que ela estava a dizer, Ana, eu não sei o que é que se passa, porque tipo, eu não consigo trabalhar com ninguém, eu acho que eu tenho um problema, e não sei o que. Eu disse, tipo, Angelina, não consegues trabalhar com ninguém, não, tu consegues trabalhar comigo, portanto, alguma coisa aqui está errada, né? Se tu consegues trabalhar comigo, não há provavelmente um problema que eu sinto em ti. Porque ela estava-me a contar a forma como estas pessoas a criticavam nas coisas que ela fazia mal, ou whatever, porque toda a gente faz coisas mal, né? E ela estava-me a explicar que sentia-se tipo uma porcaria, tipo, sentia-se uma pessoa horrível, da forma como elas lhe criticavam. E eu disse-lhe, oh, Angelina, it's ok. Tipo, o problema neste caso em específico não és tu, é a forma como essa pessoa que te contratou para essa determinada tarefa, ela tem que se desenvolver na forma como ela lidera, na forma como ela critica. E depois ela até me disse, Ana, o que é que tu achas sobre esta coisa em relação a mim? De ti eu estou disposta a ouvir essa crítica, né? E eu literalmente critiquei-a. Só que eu critiquei-a de uma forma cuidadosa, porque eu tenho esse cuidado, né? Então tu também, muito provavelmente as primeiras pessoas que tu fores, certo, Angélica? Eu critiquei-a de uma forma cuidadosa, de uma forma tipo, eu vou criticá-la, mas literalmente numa vontade de a ajudar, não tipo de criticá-la, tipo, tu fazes tudo mal, tipo, tu tens de ter mais atenção, tu és bué desastrada, tipo, como é que tu vais trabalhar? É assim que esta pessoa estava a criticá-la. Como é que tu vais trabalhar numa empresa e tu fazes isto? Tipo, isto é estúpido, tipo, não faz sentido nenhum. Tu tens um problema, tu tens que ir fazer terapia. Tipo, like, oh my God, a pessoa já nem consegue resolver o problema que era para resolver, porque ela já começou a entrar naquelas traumas da infância, de a minha mãe também me dizia isso, e eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Tipo, calma, tipo, não, calma. Então, muito provavelmente as primeiras pessoas que tu fores contratar, vão vir cheias de problemas para tu te desenvolveres enquanto líder. Para tu errares, tipo, na forma como comunicaste certa coisa, ou na forma como não comunicaste. Por exemplo, a Carla está a passar por isso, agora quer despedir e voltar a contratar. Porque ela precisou desta pessoa para ela saber que quando existe um problema na relação contratual, neste caso, ela tem logo que ser assertiva, ela não pode deixar passar. Então ela foi deixando passar, porque ela é querida, tipo, né? Ela queria ser querida, tipo, it's ok, também não faz mal, também não faz. E depois aquilo foi, né? Montando, 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 e agora está num ponto que ela já não, tipo, já não dá mais, tipo, ela já traz o cão e já faz o que lhe apetece, e vem, não vem, não vem, não lhe apetece. Enfim, aqueles problemas que se calhar, se ela tivesse tido uma postura um pouquinho diferente, ou seja, ser querida, obviamente, porque eu quando vou fazer uma crítica a alguém, eu tento, na medida do possível, ser o mais querida possível, não é?
mas dizer as coisas que têm que ser ditas. Olha, minha querida, a sério, eu percebo a tua situação e sempre validar, sempre quando nós vamos fazer uma crítica a alguém, nós precisamos de validar primeiro aquela pessoa, para que a pessoa não sinta exatamente o que a Angelina estava a sentir, que é eu sou uma merda, não sirvo para nada e pronto, e ela já nem ouve mais nada do que nós estamos a dizer. Não, nós validamos. Olha, eu compreendo exatamente o que tu estás a viver. Isso é realmente difícil. Eu também já passei por isso, caso seja o caso, não é? E eu compreendo, porém, repara, se nós não tivermos este compromisso com tipo os horários, né? Tu disseste que, ou seja, nós definimos que tu vens 3 vezes por semana. E o que é que eu faço enquanto empresário, enquanto líder, para te ajudar? E depois nós viramos para cima daquela pessoa, né? Para te ajudar. Eu muitas vezes nem durmo a pensar como é que eu vou gerar marcações para esta funcionária, porque eu tenho que garantir o teu salário. Portanto, dentro desta dinâmica que nós estamos a viver neste momento, e tu um dia, e vocês até devem fomentar isso nela, e tu um dia, se calhar também vais ser patroa. Para não desvalorizar, por exemplo, se ela se motiva nisso, se ela quer um dia ter o espaço dela, nós não vamos dizer assim, nós não vamos tentar cortar as asas dela. Tipo, nós vamos dizer, se calhar um dia tu vais ser a patroa e tu vais precisar de passar por estas dificuldades também. Então o que é que eu estou a tentar ajudar a desenvolver? Isto que é, se nós definimos que tu vinhas 3 dias por semana, das X horas às X horas, eu não durmo a pensar como é que eu te vou encher a agenda, porque isso é o meu papel enquanto líder. Eu não quero que tu venhas para aqui, eu não te vou dizer assim, olha, vai lá para as redes sociais e agaria clientes. A maioria dos espaços é isso que tu vais fazer. A maioria dos profissionais vai-te meter em cima das costas que tu tens que angariar clientes para ti, que tu tens que fazer dinheiro para ti. Eu não faço isso. Eu assumo o meu papel de empresária, assumo o meu papel de provedora, neste caso, e faço tudo o que está ao meu alcance para algumas das minhas clientes irem para ti. Fazemos ações de venda específicas para vender os serviços que tu fazes. Faço publicidade nas redes sociais, pago anúncios para encher a tua agenda. A Eunice está aqui, não me deixa mentir, que ela faz este papel. Ela paga anúncios, ela tem agência, etc., para encher a agenda das funcionárias, ok? Então, todo este investimento sai do bolso dela. Todo este investimento, ela deixa de dormir, ela deixa de ter folga, ela deixa de, não é? Porque tem que planear. Olha aqui ela a dizer, verdade. Porque ela tem que fazer, ela assumiu este papel de empresária e ela faz. Só que ela depois tem que trazer isto para funcionar. Então, eu faço isto tudo para ti. O que é que eu preciso da tua parte? Eu preciso que tu cumpras com o teu horário. Porque se tu me faltas em cima da hora, tu não me dás tempo, tu não me... O que é que eu faço com estas clientes agora? E nem é pela questão do dinheiro. E depois, isto é tudo entender como é que se lida com pessoas, né? E nem é pela questão do dinheiro. Tipo, esquece o dinheiro. É menos o dinheiro que entra. Faz parte, está tudo certo. Isto acontece nos negócios. É porque eu valorizo a palavra com os meus clientes. Eu construí a casa que eu construí pela confiança que eu fui desenvolvendo com elas. Por vir trabalhar mesmo doente. Ah, mas eu não quero vir trabalhar doente. Eu não estou a dizer para tu vir trabalhar doente. Porque ela vai ter aquela sensação de, ok, mas o negócio não é meu. Claro, eu não estou a pedir para vir trabalhar doente. Caso imagina, né? Se ela está mesmo doente, não vais ter esta conversa. Mas se for uma coisa que faz sentido esta conversa, né? Eu só te estou a explicar que eu fiz vários sacrifícios para conseguir manter esta clientela fiel, que no fundo é o ouro do nosso negócio, não é? O ouro disto, para tu estares aqui, para eu conseguir contratar-te, este é o ouro do nosso negócio. São as nossas clientes e a confiança delas. Se por qualquer motivo tu falhas com a tua palavra, não me apareces e eu tenho que dizer a estas clientes para ir para trás, isto vai ruir o meu negócio, não vai funcionar. Então, assim, eu entendo que isto aconteceu desta vez, está tudo certo, eu não estou aqui para te julgar, para te meter uma corda no pescoço, para, tipo, it's ok, coisas acontecem. Eu só te peço que tenhas imenso cuidado com isto, que pá, evites ao máximo que volta a acontecer numa próxima vez. Se acontecer a coisa XYZ, avisa-me com antecedência. Se estás a passar por uma dificuldade, uma situação delicada na tua vida, fala comigo, abre-te comigo, porque eu não estou aqui para te atrapalhar a vida, eu estou aqui para que tu cresças, para que eu cresça, para que o negócio cresça como um todo, para que eu possa ter uma estrutura para te oferecer e para que tu possas ter um trabalho seguro. Para que tu chegas aqui e saibas que tens trabalho. Acabou. Repara como esta crítica é completamente diferente de ser assim. Tipo, tu não podes faltar, tipo, o que é isto? Quer dizer, andei eu aqui a trabalhar esta vida toda para ter um negócio e para agora vocês me virem estragar o negócio. Para já não quero aqui ninguém. Tudo mudou. E o cenário é exatamente o mesmo. Então é muito isto. As primeiras pessoas que tu contratares vais ser para tu desenvolveres enquanto líder e saber como lidar, como responder. Às vezes vais responder mal, tu vais para casa e vais pensar, ai, se calhar não devia ter dito aquilo daquela maneira, como é que eu posso dizer da próxima vez? Qual é que é o meu objetivo maior com isto tudo? Dar estrutura a algumas pessoas para que eu possa ter mais tempo também e também mudar muito esta chave em relação a ti mesma. Tipo, qual é que é o meu objetivo ao contratar? É ter tempo livre. É ter mais faturação e, tipo, rentabilizar a minha loja. Não. Claro que esse é o objetivo final de toda a gente. Qual é que é o meu objetivo a contratar a Angelina? É que a Angelina fique rica. Deus queira que ela fique rica, óbvio, não é? Mas o objetivo maior é que a minha empresa cresça com uma pessoa comprometida, com uma pessoa que está disposta, que tem os mesmos valores do que eu, blá, blá, blá. Ok.
Mas o que é que eu tenho que mudar nesse meu shift para eu conseguir ser esta pessoa com a Angelina? O meu objetivo com a Angelina é poder impactar a vida dela tanto como impacta a vida das minhas alunas. Eu quero crescer, óbvio, mas eu não vou focar nisso. Então tu não vais focar em, eu quero tempo livre, quero rentabilizar o meu espaço. Porque para isso tu vais alugar uma sala. E aí não dá trabalho, tu não vais ter disposição para ter o trabalho em fazer esta mediação, fazer esta procura, falar com esta pessoa, desenvolver esta pessoa, etc. Tu vais ter esse trabalho quando? Quando tu olhares para ela como, o meu negócio, toda esta dificuldade que eu tive ao longo destes anos todos para fazer isto acontecer, agora permite que outras pessoas, mais novas, com menos experiência, com menos estrutura, possam ter uma vida. Tipo, imagina, se ela tiver filhos, tu estás a permitir que ela alimente os filhos. Isso muda completamente a tua postura em relação a ela, em relação ao teu negócio. E por consequência, tu vais faturar mais e vais rentabilizar o espaço. Então, isso tem que ser uma consequência, ainda que isso seja o objetivo inicial de procurar esta pessoa, quando tu contratas, tu tens que virar o shift da tua mentalidade. Porque aí tu vais estar disposta a aceitar não, mas a lidar com certas coisas que vão acontecer nessa relação humana com essa pessoa, de forma mais amorosa, no fundo, não é? Olha, a Kátia também passou por isso este ano. Contratou uma menina e ela, pronto, tentou e investiu o máximo que podia nela e tudo mais, mas a miúda quer tentar sozinha, pá, e está tudo certo, e ela ficou super frustrada quando a miúda disse que queria sair, que queria tentar um espaço sozinha e tudo mais. Ficou super frustrada, não sei o quê, e já queria que ela se fosse embora amanhã. Vai já embora, não te quer mais. E veio falar comigo e disse: Kátia, isso não faz sentido nenhum, não é? Tu não é assim que organizas uma empresa. Tipo, ok, ela veio para ti, tu levaste isso para o pessoal, ficaste extremamente chateada, choraste, esperneaste, gritaste, ok. Agora respiras, isso é tudo por dentro, ela não tem que ver isso, né? Agora tu respiras por dentro e vens para fora no papel de empresária, que é, ok, tal, nome, compreendo o que estás a viver, eu também quis testar na minha altura, né, no meu momento, eu também testei, tenho a minha empresa há X anos, portanto assim, eu não te vou cortar as pernas, tu queres testar, it's ok, tenho pena, porque gosto muito do teu trabalho, gostava que tu estivesses aqui connosco, que continuasses a crescer connosco, mas tu sentes que não é o momento, tu não queres, está tudo bem e vais sair bem. Eu gostava de te pedir que tu ficasses então só até ao final do ano, porque assim, temos a agenda, não é, composta para o Natal, é uma altura, obviamente, né? Tipo, a altura de verão, etc., que é difícil. Então, a única coisa que eu te peço é esta, não é compaixão, mas tipo, este compromisso de levar as coisas até ao final. Bom dia, não faz mal. De levar esta nossa parceria até ao final. E assim, no que tu precisares da minha ajuda quando tu saíres, eu vou estar aqui para te ajudar, mas também preciso do teu lado e quando ela, né, falou com a rapariga, a reação dela foi tipo, desaparece-me da frente. Depois ela veio falar comigo e disse: Não, Cátia, tens que dividir as águas. Ok, tu ficaste magoada enquanto pessoa, mas a tua empresa, ela tem objetivos específicos, ela tem problemas específicos. Tu devias ter proposto ela ficar até ao final do ano. Não, porque não quer que ela diga mais, porque ela vai embora. A poeira abaixou, sentou, passado um tempinho ela veio, olha Ana, só para te dizer que falei com ela, que ela vai ficar até ao final do ano, estou super feliz, porque eu não vou ter que, né, passar por aquele problema das clientes, vou ter tempo para avisar, pronto, conseguiu baixar ali a pele de empresária e respirar. Mas isto são coisas que vão acontecer e aí tu vais ter que conseguir, tu vais ter que dividir essas águas, tipo, ok, existe a Cíntia que está super chateada com isto, que raiva desta miúda, e existe a Cíntia Campos Empresa que tem que manter a calma, a frieza, dizer, olha, então, podia só que me desse aqui uma margem de manobra, tipo um mês e meio, só para me organizar, agradeço que me tenhas avisado, né, com antecedência. Então, assim, a forma como nós lidamos com estas situações muda muita coisa também no negócio. Mas pronto, antes de contratar, a motivação inicial é preciso de mais tempo livre e posso rentabilizar o meu espaço. Depois de contratar, a motivação tem que ser: estou a impactar uma vida nova, estou a usar de todos os meus recursos para que uma nova pessoa tenha uma vida, possa ter uma família, possa alimentar os filhos, possa ir de férias. E eu vou tentar ao máximo manter e motivar esta pessoa naquilo que ela se motiva, naquilo que é importante para ela, porque o que é importante para ti não é importante para ela, porque ela está numa fase diferente, e tu vais procurar conhecer essa pessoa nas suas motivações, como por exemplo, e isto depois são várias estratégias que os empresários usam para conhecer, não é? E isto são estratégias de RH, não é? De recursos humanos, por exemplo, essa questão que eu perguntei à Angelina, qual é o sonho dela de vida? Se não foi aleatório, eu perguntei para saber exatamente o que é que a motiva e poder, dentro daquilo que eu conseguir, corresponder a esse objetivo ou a esse sonho que ela tem, na medida do possível, né? Porque se eu não o fizer, ela vai me deixar por outro emprego que lhe permita ir para esse sonho que ela
Ou seja, ter essa visão, claro que ela não vai chegar nesse sonho amanhã, mas um trabalho ou um negócio que lhe permita ter essa visão de sonho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me preocupar em todos os anos crescer a empresa para conseguir providenciar o sonho da Angelina, por exemplo, porque eu sinto que ela vale a pena o investimento. Mas isto foi depois de vários meses, porque eu contratei a Angelina em maio e só agora é que chegámos neste ponto. Mas foi uma construção, fui falando, fui conversando, fui percebendo, nananana, e agora estou num ponto que eu disse, ok, acho que vale a pena investir nela, vou investir tanto financeiramente como de tempo, como de, enfim, e estamos a construir uma relação muito forte que, claro que ela pode sair à mesma, porque ela não é minha, né? Mas que eu sinto que está a ficar cada vez mais forte e que cada vez tem menos chances dela, por exemplo, sair. Ou dela sair pelo menos de qualquer maneira. Tipo, ela se sair vai sair com respeito e vai-me dar tempo para eu me organizar, por exemplo. Ok, Cíntia? Então pronto, primeira coisa, voltando agora aqui à parte mais prática. Precisas descrever o que é que tu queres desta pessoa, quantos dias por semana tu gostarias que ela começasse por trabalhar, lembrando que sempre que vais pensar nisto, tu nunca vais pensar só no teu ponto, tu vais pensar no ponto da outra pessoa. Repara, eu gostava que ela viesse só um dia por semana. Qual é a probabilidade de tu encontrares uma boa profissional disponível só um dia por semana? Difícil. Super difícil. Porquê? Porque essa profissional, se for boa, já está contratada. Isto é tipo os maridos. Se é bom, está casado. Isto é uma coisa que se diz. Né? Então, assim, se for boa, já está contratada. Uh, se, se, se for boa e não estiver contratada, não quer ser contratada só para um dia, porque isso não lhe vai compensar, porque isso vai-lhe atrapalhar dela ser contratada por um outro espaço que lhe vai contratar sempre, por exemplo. Então eu vejo muita gente que diz assim, Ana, eu gostava de contratar só para as manhãs. Amiga, boa sorte. Nunca vais encontrar. Podes encontrar, é difícil. Porque nós temos que pensar do lado, tipo, se fosse eu, né? Se eu fosse a ser contratada, eu queria que me contratassem só de manhã e depois vou ter que arranjar um trabalho só para a tarde. Para já vou ter que ter dois trabalhos, que vai ser confuso e complexo, e depois, agora como é que eu vou arranjar um trabalho só para a tarde? Man, eu acho que mais fácil é eu arranjar algum trabalho para o dia todo, por mais que ele até seja difícil, ou por mais que ele até tenha uma série de problemas. Mas neste peso da balança, eu prefiro um trabalho para o dia todo. Então, é muito isto que tu vais ter que analisar. Opá, mas ok, oh, Ana, está bem, mas também não consigo contratar para a semana toda já. Ok, então contrata para 4 dias por semana. Tipo, olha, será que estarias disponível para vir terça, sim, terça, quarta, quinta, não. A quarta, quinta, sexta e sábado, que são os dias mais afluência. E depois, outra coisa que é, às vezes nós queremos prever a coisa antes de a fazer. Tipo, oh, Ana, mas eu agora não consigo contratar uma pessoa para uma semana inteira. Não consegues porque não contrataste. Se contratares, vais ter que conseguir. Porque muitas vezes a gente quer dar o passo só depois da coisa estar feita, mas a coisa só se faz quando damos o passo. Tipo, deste o passo, ok, contratei, este primeiro mês vai ser apertado, vou ter que, como tu disseste, tirar se calhar do meu salário para poder equilibrar as coisas com esta pessoa, mas eu vou ter um mês para dar corda aos sapatos, para encher a agenda dela. Encher, salvo seja, obviamente que também é uma construção, ela também tem que vir com essa consciência, né? Se ela vier, por exemplo, à comissão, é uma construção. Se tu, porventura, por exemplo, chegares no ponto que chegou a Patrícia, contratou à comissão várias vezes, contratou rápido, não fez plano, não fez seleção inicial, não pensou inicialmente, ok, testou, não, ok, tudo bem. O que deu certo, o que não deu certo, não deu certo. Agora vai tentar de uma forma diferente. Vai tentar ter uma base para que a pessoa não sinta, por um lado, que também está ali, porque isso também desmotiva. E eu já trabalhei assim, estava ali, não ganhava nada se não tivesse clientes, a patroa era uma besta, não me deixava falar com os clientes, não me arranjava clientes, não promovia o meu serviço e eu estava a manhã toda, se eu trabalhava lá às manhãs, eu estava a manhã toda sentada no gabinete a contar carneiros. O que é que aconteceu? Fiquei lá 5 meses e não aguentei. Então o que é que eu estou aqui a fazer? Por isso fico em casa a atender clientes, né? Então vocês depois também têm que saber jogar com isto, tipo, como é que eu faço para que ela não sinta que aqui está a perder tempo, mas que também pode evoluir, mas que ao mesmo tempo ela se motive. Então é isso que a Patrícia agora vai fazer uma base mais baixinha, mas que ela consegue assegurar. Nessa base, ela vai conseguir exigir, entre aspas, exigir algumas coisas daquela funcionária que não poderia exigir se ela estivesse 100% à comissão, então tipo, estás parada, faz vídeos do espaço, partilha nas redes sociais, olha, preparei aqui este conteúdo base, faz só isto, vai dando aos pouquinhos, né, tarefas aos poucos. Olha, se puderes limpar ali a zona dos vernizes, olha, hoje como não temos tanto trabalho, limpa ali a zona dos vernizes, as clientes vão, e depois vai-lhe dando tipo aquela cenourinha à frente do nariz. As clientes vão-te vendo por aqui, vão se habituando à tua presença e mais facilmente eu vou conseguir não é? Depois, porque tu vais partilhando com ela o plano, né, da frente, tipo, eu vou conseguir aos poucos ir passando ela para ti. Imagina que contrataste tipo em maio, tu podes lhe pôr a cenourinha de quando chegar o verão, isto vai arrebentar e tu já vais estar aqui, elas já vão estar habituadas a ti e tu já não vais receber só a tua base, tu vais receber a tua base mais o X de comissão que vocês acordaram.
Vais sentir esse. E depois do verão, elas já vão estar habituadas a ser atendidas por ti. Isso vai se manter ali para os meses de inverno e nós vamos fazer ações de venda específicas para os serviços que tu fazes. Inclusive, é tentar não fazer os mesmos serviços ou fazer os mesmos serviços num período transicional. Tipo, por exemplo, a Kátia, ela fazia mãos e pés. Sempre fez, né? Mãos e pés. Quando começou a contratar, inclusive esta menina que ela contratou, ela também fazia mãos e pés. Qual é que era o objetivo da Kátia? Ela deixar de fazer mãos e pés, ou pelo menos deixar de fazer os pés e deixar de fazer o verniz dela. Continuou a fazer algumas. Foi difícil este processo, dela delegar, dela passar, mas foi acontecendo porque a miúda estava ali, ia acontecendo, e depois vinha um maio, olha, hoje não tenho tempo, se quiser a Carolina consegue atendê-la. Ia para ela, ia se habituando. Até que chegou um dia que ela disse, ok, Ana, já não está a dar mais, tipo, pá, eu preciso realmente de tomar uma decisão e disse, Kátia, tu tens que fincar o pé, a partir do dia 1 de X não atendo mais pés. Acabou. Tipo, houve aquele processo de adaptação, de transição, foram meses naquela coisa, nananã. Até que chegou um momento que ela disse, ok, agora acabou, pés não atendo mais. Ok? Passou os pés. Continua a atender as unhas, né? Com poucas vagas, porque ela depois começou a vender serviços muito mais lucrativos e deixou de ter tanto tempo para as unhas. Então os clientes vinham, eu quero com a Kátia. Eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho vagas. Olha, quer fazer com a nossa colaboradora? Eu estou sempre aqui, eu vou, não sei o quê. Ok, umas foram passando, outras ela foi perdendo. Mas isso ok, porque no grosso da faturação ela não sentiu. Muito pelo contrário, ela aumentou imenso a faturação. Mas porque ela ficou mais dedicada a serviços mais lucrativos. Ok, foi andando, foi andando, foi andando, até que ela disse, ok, a partir de hoje, mais uns meses, né, dos pés, a partir de hoje não faço mais verniz de gel. Querem fazer comigo? É só gel, elas é o verniz de gel, das funcionárias, os pés, não sei o quê, ok. Andou, 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 mais uns meses, não, ok. A partir de hoje não faço mais unhas. A quem quiser fazer unhas, aliás, a partir de hoje, passado um tempo, faço unhas, mas comigo é mais caro. E elas naturalmente começam ou a ir para as outras ou a deixar de ser atendidas lá, que também é um movimento que vai acontecer ao mesmo tempo. Só que aí nós vamos olhar para números. Tipo, porque quem rege o nosso negócio não pode ser as clientes nem essa oscilação de clientes. Claro que elas também importam e claro que pesam na balança, mas quando ela começou a trazer, Ana, estou a ficar preocupada, a minha agenda está a ficar com buracos, as miúdas também estão com alguns buracos, e lá está, a empresária que tem funcionários começa a ter esta coisa tipo filho, tipo, ela tem que se preocupar com as funcionárias, ela tem que fazer ações de vendas para as funcionários venderem. Então, tanto que vários packs que ela fez este Natal, por exemplo, ela fez com serviços que ela não faz para encher a agenda das funcionárias. Só que o que é que começou a acontecer? Ela começou a ficar com tempo livre e ela começou a ficar preocupada, porque ela sempre trabalhou muitas horas, muito, muito, muito. Então, quando começou a ficar com tempo livre, começou-me a dizer, Ana, está a haver um problema, tenho tempo livre a mais. Eu disse, não, estás a gozar comigo, só pode. Não era isso que tu querias, tu não querias ter. Não, mas é que agora não sei o que fazer com o tempo, porque agora elas acham que eu não estou a trabalhar, elas acham que tu não estás a trabalhar, ou tu estás com medo que elas achem que tu não estás a trabalhar. E tu tens que estar a trabalhar sempre. Tu construíste uma empresa para teres uma empresa e teres liberdade, ou construíste uma empresa para teres que ficar ao lado das tuas funcionárias a trabalhar como se fosse uma funcionária. Ok. Então ela começou a aumentar a consciência de que enquanto ela não está, por exemplo, na loja ou não está a atender, ela está a mexer os pauzinhos para o negócio crescer. Ela está a fazer ações e a mexer-se para elas terem trabalho. Então ela traz isso nas reuniões, coisa que ela também não fazia reuniões, começou a fazer reuniões para trazer a visão para as funcionárias. Tipo, eu tenho tido mais tempo off aqui do negócio, mas vocês sabem que eu estou sempre a trabalhar para trazer clientes para dentro. Eu estou sempre a fazer em função de vocês terem clientes, de nós aumentarmos a faturação. E quando acontece momentos específicos, lá está, ela partilha os resultados com as funcionárias. Então, agora no Natal, por exemplo, ela dá prendas, ela, ela, como ela tem tempo de empresário, e isto são coisas que ela tem, vocês têm que trazer para as vossas funcionárias, como ela tem tempo de empresário, que é tempo de ócio, tipo de pensar, porque uma empresária precisa de estrategizar, e se não tem tempo para pensar, está sempre ali a levar com as lamúrias e com as conversas das clientes, não consegue pensar, não é? E como ela começou a ter tempo para pensar, ela disse, epá, e se eu partilhasse a comissão dos produtos, um pouquinho da comissão dos produtos com elas para as motivar a vender produtos? E veio, e lá está. E conforme tu vais andando nisto, tu vais tendo dúvidas. E é aí que vocês usam a mentora, né? Para fazer perguntas. E ela veio e disse, Ana, como é que eu podia fazer isto? Como é que eu tenho que fazer os cálculos para perceber qual é a margem que eu tenho, segura, na venda dos produtos, para eu conseguir dividir essa margem com elas? Então, se eu ganho, por exemplo, de margem 20% sobre aquele produto, será que eu posso fazer 10%? Será que eu fico no prejuízo? Será que dá para dividir isso? Ou será que dá para lhes dar 5%? Ah, mesmo que seja pouco, mas algo, né, para as motivar. No final do ano eu cheguei a X de lucro.
quanto é que eu poderia tirar deste X de lucro para partilhar com as minhas funcionárias? Ou podia-lhes dar um bónus na altura das férias? Sei lá, são tudo coisas que vocês depois vão pensando e estruturando em função de como vocês são, do que tipo de empresária vocês são, de que tipo de patroa querem ser também, não é? Então, por exemplo, uma coisa que a minha patroa fazia muito na Bélgica, que eu nunca me esqueço, nunca me vou esquecer disso que ela fazia, e era tão simples, mas fazia o quê? Fazia, eu já sou assim, né? Eu já sou motivada, sozinha, mas qualquer coisa que ela me pedisse, eu estava sempre disponível. Ela pedia-me para ir atender no hotel, eu ia atender no hotel, saía às vezes de casa às 8 da noite para ir atender massagens no hotel. Ela pedia-me para fazer eventos específicos, eu ia. Ela pedia-me para ir ao palácio, a atender a rainha, eu ia. Há muita gente que mesmo, é a rainha. Há pessoas que não vão, há pessoas que não estão dispostas para isso, porque eu para ir atender a rainha, eu tinha que levar tudo às costas, toalhas e cremes e não sei o quê, tipo, num saco. Eu ia de transportes, que ela nem sequer me pagava o táxi, eu ia de transportes. Eu tinha que, o tempo, né, até chegar ao palácio era um tempo que eu perdia de salário. Porquê que eu fazia isso? Porque eu sabia que eu estava a desenvolver, eu sabia que eu estava a aprender coisas, eu sabia que eu estava a viver coisas que eu nunca viveria se eu não fosse, se eu não fizesse, mas ela fazia. Sempre que eu fazia horas extra, e que, por exemplo, ela tinha feito, por exemplo, 4 horas extra um dia, né? Ela tinha que me pagar 4 horas, ela pagava-me o dia inteiro. Quando eu ia de férias, ela pagava-me a viagem. Porquê que ela me pagava a viagem? Porque ela podia usar a viagem nas despesas do negócio. Então reparem como ela era estratégica. Ela não pagava a viagem só porque sim. Ela pagava uma viagem porque podia usar isso nas despesas do negócio. Mas para mim, apesar de eu saber que havia essa estratégia, eu ficava tipo, uau! Tipo, ela, como assim? Tipo, todas as viagens que eu fiz a Portugal enquanto eu estive na Bélgica foi ela que pagou. São pequenas coisas. Para ela não fazia diferença nenhuma. Tipo, ok, Cíntia, um beijinho. Já te respondi à tua pergunta? Já sabes o que tens de fazer? Ok, então vai lá. Vai lá pensar sobre o assunto. Ah, então, assim, tudo o que ela me pedia, para ela não fazia diferença nenhuma, aquilo que ela me pagava, tipo, as viagens era na Ryanair, claro que ela não pagava a executiva, né? Pagava tipo 150 euros ou 100 euros, sei lá, para ir a Portugal. Para ela era uma ninharia, 100 euros, e para mim era uau, nem era pelo dinheiro, era tipo uau, ela pagou a minha viagem, não é? E isto parece que não, mas são coisas que vão motivando as funcionárias, que vão fazendo com que elas sintam uma gratidão, não é, por vocês. Então, muitas vezes este processo de contratação só não corre tão bem ou só não corre o melhor que podia porque a profissional que está a contratar está com aquele pensamento só de contratar para o meu benefício. Preciso desta pessoa para atender as minhas clientes como eu quero, para ter mais tempo e para rentabilizar o meu espaço. Tipo, não. Okay? O motivo tem que ser maior, o motivo tem que ir além, o propósito de contratar alguém tem que ir além, porque senão a gente não aguenta o processo de contratar uma pessoa e o trabalho que dá a formar e a lidar com desafios e etc, etc. Pronto. Espero ter respondido a esta pergunta, que já ficou aqui muita coisa e vocês podem voltar a rever isto para tirar várias notas quando for a vossa hora de contratar. Mas, voltando e resumindo, antes de contratar, nós escrevemos o que é que nós queremos, o que é que valorizamos naquela pessoa, que horário em média vamos querer contratar, pensando sempre do outro lado também, se fosse, ou seja, fazer este processo de contratação como se nós fôssemos ser a pessoa contratada. Se eu não aceitava isto, se para mim isto não funcionava, eu não vou contratar alguém com estas condições, não é? Obviamente. Porque eu quero uma pessoa parecida comigo, motivada, dedicada, disposta, etc, etc, etc. Logo, ou, se eu não quero uma pessoa parecida comigo, eu preciso trabalhar alguma coisa em mim, ok? Porque é sempre sobre nós. Se eu não quero uma pessoa parecida comigo, o que é que eu. Porque quando tu vais contratar, tu vais ser uma líder, como tu és, por exemplo, dos teus filhos, não é? Quando nós temos filhos, isto torna-se muito, muito real, que é, nós somos um modelo. E se os nossos filhos estão a ter um determinado comportamento ou estão a modelar uma determinada coisa nossa, que nós olhamos e vemos, fogo, aquilo é mesmo como eu faço. Isso é uma coisa boa ou má? É má. Tu tens de trabalhar alguma coisa em ti, porque tu és um modelo para essa criança. Não é? A forma como essa criança se está a desenvolver é baseada no teu modelo. E antes de eu ter filhos, eu não achava que isto era assim tão linear. É tão linear assim. Eles imitam tudo o que nós fazemos. E até o que nós não dizemos, eles imitam. É bizarro. Eu não sei como é que eles fazem aquilo. Então, assim, quem eu quero ser para os meus filhos e quem eu quero ser para os meus funcionários para que eles me imitem, para que eles olhem para mim e dizem, eu quero ser como ela um dia. Uau. Por exemplo, a minha patroa era assim na Bélgica. Eu olhava para ela e pensava, tipo, eu quero ser como ela um dia, meu Deus, ela é incrível. Ela tinha bué defeitos, obviamente, como eu também tenho. Mas eu olhava para ela com esse olhar de admiração. E depois ela fazia estas pequenas coisas que ela sabia lidar com pessoas. Tinha 83 anos, estava há 50 anos no mercado da beleza, então ela, né, estava mais do que calejada. Então, assim, ela sabia como nos levar enquanto miúdas, eu era uma miúda, como nos fazer admirar o que ela estava a construir, o que ela tinha construído, aliás,
e querer ser como ela, no fundo, e isso foi muito positivo, ok? Também houve coisas que ela fazia que ela era, que eu não gostava e que eu não queria ser como, mas a maioria das coisas eu olhava para ela como um role model. Vocês também têm que pensar nisto nos vossos funcionários. Ok, fiz isto, de planear o que é que eu quero, agora vou ter que pensar como é que eu vou fazer para contratar. Vou falar com pessoas, é a melhor forma, não é a melhor forma, mas é a forma mais normalmente mais eficaz. Porquê? É como o boca a boca dos clientes, não é? É mais fácil nós irmos falar, não é? Uma cliente nossa a recomendar outra cliente, vir uma cliente através dela que já tem confiança nessa amiga e marcar connosco e etc, etc, ou nós irmos tentar converter uma pessoa através dos anúncios, através das redes sociais. É mais fácil vir uma pessoa de recomendação, ou essa pessoa é mais fácil de converter, digamos, não é? A mesma coisa acontece com o funcionário. É mais fácil vir de alguém que já conhece alguém. Olha, sabes, de alguém que está à procura, eu estou à procura de uma pessoa assim, com estas características. Se conheceres alguém, partilha comigo, etc. Depois, ok, esta via, tentei, não funcionou, ou vou tentar todas as vias ao mesmo tempo. Tentei esta via, tentei partilhar em grupos, por exemplo, tentei partilhar na minha rede social. Atenção que a vossa rede social é meio que tipo, podem partilhar, mas normalmente, se vocês não dão formação, vocês não têm propriamente colegas que não estão a trabalhar no vosso, a seguir-vos, né? Normalmente têm colegas que têm os próprios espaços, logo eles não vão trabalhar no vosso espaço. Então, partilhar no vosso Instagram pessoal às vezes não é interessante, depende, às vezes não é interessante. Mas pronto, mas pode haver alguém que conhece alguém e isso também pode ser válido, né? Ok, partilho na minha rede social e depois vou para o passo mais avançado, isto é para quem já está num estágio mais avançado, que é os anúncios. Então, quando nós vamos sentar neste papel de contratação, nós vamos sentar na cadeira de procurar um talento. E procurar um talento entra mais ou menos na mesma linha de procurar um cliente. Então, sabem aquela história que nós fazemos de procurar o cliente ideal, de que quando vamos fazer um post ou um anúncio, ele tem que falar com a nossa cliente ideal para que ela se identifique e para que ela diga, isto aqui é mesmo para mim, fogo, era mesmo isto que eu estava à procura, era mesmo isto que eu precisava. Deixa-me perguntar qual é o valor, deixa-me perguntar se tem vaga, deixa-me entender, deixa-me começar a seguir esta pessoa, caso estejamos a falar de anúncios, para ver como é que é o trabalho dela e continuar aqui a acompanhar para depois, eventualmente, marcar com ela, não é? Quando nós falamos da funcionária é a mesma coisa. Nós podemos colocar um anúncio que fale e que procure exatamente a pessoa que nós procuramos, que nós precisamos. Porquê? Se nós estamos a falar, por exemplo, de uma técnica que ela está desempregada, não é? Saiu agora da escola, ou não, ou realmente não tem um trabalho, não tem as competências para abrir um espaço, ela não quer abrir, whatever que seja a situação em que ela está, não é? Que nós mapeamos inicialmente, não é? Quem é esta pessoa que nós queremos? Ok. Ela, onde é que ela estará? Onde é que ela passa os seus dias? Onde é que nós podemos captar a atenção dela? É nas redes sociais? Provavelmente. Se não está a trabalhar, mas tem competências para. Se não vai abrir um espaço, não está a preparar-se para isso. O que é que ela está a fazer no dia a dia? Ela está a tentar sobreviver de alguma forma, ou porque o marido está a bancar tudo enquanto ela não encontra um sítio, ou whatever, não é? E ela está à procura de um espaço. Então ela está a entrar nos grupos, a ver se há alguém a dizer que precisa de trabalho, ela está a entrar em contato com outras pessoas a dizer, olha, se souberes de alguém que precisa de uma manicure, avisa-me. Enfim, eu, por exemplo, já me aconteceu, né? Como as pessoas sabem que eu trabalho com muitas esteticistas, já me aconteceu chegar a pé de mim e dizerem, olha, Ana, eu estou à procura de uma manicure, se tu tiveres alguma aluna, se tiveres alguém que tu sabes que está a precisar, partilha comigo. Então isto é uma das formas de procurarmos uma funcionária. Mas se formos através dos anúncios, nós vamos fazer um anúncio bem pensado, bem criado e que fale exatamente com aquela pessoa. Então, imaginando que era um vídeo, né? Mas pode ser uma coisa estática. És profissional da área da beleza, enfim, és esteticista ou és manicure, trabalhas com unhas, e estás à procura de um espaço para trabalhar. Nós temos uma clínica que funciona assim, 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 e estamos à procura, estamos a recrutar técnicas de unhas. Se tu gostavas de saber as condições, se whatever, pois o anúncio tem que ser criado em função da estratégia, né? Comenta aqui a palavra X ou clica aqui neste link e preenche o formulário de candidatura. É possível fazer isto. Então, quando vocês começarem a perceber, e a Eunice está aqui, não me deixa mentir, quando vocês começarem a perceber que, tipo, ter um negócio, né, de sucesso, é uma escolha e é uma decisão, as coisas ficam muito mais fáceis para vocês, sobretudo quando vocês percebem que têm esta vertente dos anúncios, que a maioria de vocês ainda não usa, porque o negócio também ainda não está estruturado para tal, mas que precisa de estar, não é, que precisa de ir ficando, é isto, vocês, através dos anúncios, conseguem crescer exponencialmente um negócio. Agora, o negócio tem que estar estruturado para. Ok? Então vou trazer aqui o caso da Angélica. Por exemplo, a Angélica neste momento está numa situação X.
E ela já definiu uma visão Y, que não vai acontecer amanhã, porque ela está numa construção. Ok, a visão é a visão Y. Então vamos imaginar que a Angélica decidiu dar o passo, ultrapassou o medo e deu o passo de vou abrir um espaço focado em pele sensível, vou ter os serviços XYZ, porque já me especializei na coisa YZ também, lá está, essa é a tal da construção que é feita antes do passo, quer ser reconhecida por Y e quer ter uma funcionária para Z, um serviço que eu não faço, porque eu sei que isso vai estrategicamente permitir, por exemplo, imaginemos que o laser é um serviço que vende muito, por exemplo, né? E que a Angélica não faz e não quer fazer laser, por exemplo. Mas que ela sabe que se ela tivesse laser na clínica, inclusive de uma certa forma com uma vertente da pele sensível, porque há laser específico para telangiectasias e aquela coisa toda, né? Que ela poderia rentabilizar o espaço nesse sentido e isso iria trazer dinheiro para ajudar nas contas fixas da empresa, iria também providenciar um lugar para uma pessoa trabalhar, de laser, neste caso, e ela iria poder desenvolver a parte dela do rosto. Um exemplo. Ela estruturou isto, ela criou um modelo de negócio, ela sabe qual é que é a imagem da marca, ela já está a pensar como é que vai ser a fachada, como é que vai ser a organização da loja em si, né, lá dentro. Ela já sabe quais são os serviços que ela vai vender, quais são os preços. Ela começa a criar. Imagina, hipoteticamente, abriu a loja, antes ou depois, não interessa, ela começa a fazer anúncios. Ela tem um budget, porque é isto que as empresas que pedem empréstimos fazem. Elas pedem um empréstimo, depois elas fazem um plano do que é que vão fazer com esse dinheiro. Então, por exemplo, pediram, sei lá, 10 mil euros, né? 1.000 euros vai ser para nós investirmos em anúncios. Só que só vai investir em anúncios se de facto ela já testou uma série de coisas, já percebeu o que é que funciona. Porque, óbvio, porque é que as pessoas não fazem isto? Porque dá medo. Mas é possível. Mas quando a pessoa tem estes conhecimentos, já percebeu mais ou menos o que é que funciona e já percebeu que, por isso é que eu digo, esta fase em que vocês estão é de testar. Ok, já percebi que quando eu faço esta publicação e patrocino nos anúncios por tipo 5, 10 euros durante 5 dias, 50 euros este mês eu testei. Pá, vieram 3 clientes. Destas 3, vieram 10 clientes falar comigo. 3 clientes marcaram. Ok, destas 3 clientes eu consegui fazer limpeza de pele às 3, ou whatever, o serviço Y, e consegui vender produtos a uma. Temos uma média, temos uma métrica, não é? Então, se eu investisse 1.000 euros no espaço de X meses, né, com criativos anúncios bem feitos, estratégia bem feita, será que eu conseguia duplicar estes resultados? Será que valia a pena o risco? Se calhar valia, e se calhar o negócio vai crescer, e se calhar aí ela já tem o poder na mão dela, porque ela aí já está a controlar o mercado. Então, a Eunice, por exemplo, partilhou comigo que ela tem agência há muito tempo e que isso ajudou imenso a crescer. E isto é um padrão do mercado. Quem investe em anúncios, quem investe em agência, não é que tudo o que a agência faz é maravilhoso, mas normalmente é mais do que a técnica conhece, porque a técnica não domina marketing de todo, não é? Então aqui vocês já começam a perceber mais sobre marketing, já começam a conseguir fazer algumas coisas, o que é ótimo, porque vocês estão a desenvolver as competências para. Então, no jogo dos negócios, vocês têm que escolher. Eu tenho que escolher e pensar. Eu, neste momento, tenho o dinheiro para investir e, portanto, vou investir e vou aprender no caminho e vou perder dinheiro, mas vou aprender a perder dinheiro, não é? Ao investir, eu vou aprender. Ou, neste momento, eu não consigo investir, eu tenho medo e eu sinto que eu ainda preciso de desenvolver determinadas habilidades antes de começar a investir financeiramente. Então, eu vou ter que investir tempo para aprender. Não, no meu caso, por exemplo, eu sempre fui investindo algum dinheiro, mas obviamente no início não tinha muito para investir, não é? Eu sempre fiz anúncios, desde o início do meu negócio, mas pouquinho, muito pouquinho. Então o que é que eu fiz? Eu investi em aprender. Então, hoje eu sei fazer um pouco de tudo dentro do negócio, desde anúncios a vídeos, a editar, eu sei fazer um pouco de tudo. Só que já estou numa fase em que já aprendi, já dediquei muito tempo a aprender, então agora eu já consigo comprar tempo, que eu já contrato as pessoas para fazer aquela coisa que eu sei fazer, mas que eu não quero perder tempo a fazer aquilo, então eu pago essas pessoas para fazer, só que eu também consigo delegar e eu consigo perceber se aquilo está a funcionar ou não, ou se aquilo poderia funcionar melhor, porque eu sei da coisa por trás. Então, para mim, Ana, e isto depois depende de cada pessoa, há pessoas que preferem logo investir e acelerar, mesmo que aquilo vá-lhes fazer perder algum dinheiro porque elas não sabiam gerir ou não sabiam liderar, preferem e têm esse caixa, podem fazê-lo. Há outras pessoas que não têm ou não querem, preferem aprender, foi o meu caso, eu preferi aprender a base primeiro para depois, mas eu não sabia disto antes, né? Eu aprendi por necessidade, porque eu não tinha dinheiro para investir, tinha que aprender. Pronto, aprendi. E pronto, e há outras pessoas que preferem nada, é isto, ou preferem pagar e não aprendem, pronto, ou preferem aprender e depois, então, delegar. Então, hoje eu já delego algumas coisas, mas eu consigo delegar porque sei fazer. Então, para ter mais segurança, por exemplo, nestas decisões de vou investir, vou
enfiar caixa dentro da empresa para me trazer retorno, mas quero ter segurança, então primeiro vais aprender, primeiro vais testar, vais começar a brincar com os anúncios de forma hum, aos poucos, né? Vais investindo aos poucos por mês, 30 euros, 50 euros, depois vais ter problemas lá, não vais perceber como é que se mexe no gestor de anúncios, vais perguntar à mentora ou vais procurar um curso sobre o tema, vais testar outra vez, vai dar errado, aquilo vai dar erro, vai bloquear e tu vais aprendendo nesse processo. Quando tu fores contratar, tu já vais saber o que ter atenção. Alguém partilhou comigo, que eu não sei quem é que foi, que chegou a uma altura da agência que contratou que o dinheiro faltava, tipo no cartão. Eu não gosto de usar assim os cartões pré-pagos, mas enfim, há pessoas que usam assim. Mas tudo isto são coisas que para vocês parece chinês, que só vão desenvolver conforme forem testando, né? Mas a agência não tinha lá o dinheiro e não avisava a empresária neste caso. E depois isso bloqueia a conta de anúncios do Facebook, dá ali uma série de problemas. Se a pessoa já sabe disso a priori, porque ela já aprendeu, como é o meu caso, por exemplo, isso nunca me vai acontecer. De eu ficar sem dinheiro para pagar os anúncios. Porque eu já sei que isso é um grave problema no métrico. Isso não pode acontecer de eu não ter dinheiro no cartão. Então, ou eu vou usar um cartão que tem sempre um limite alto, ou se eu vou usar um pré-pago que eu não gosto e não uso, eu vou meter lá o dinheiro que vou precisar para aquela campanha de anúncios e mais um bocadinho para caso saia mais alguma coisa, enfim, não haja, isso não aconteça. Mas pronto, isto para dizer que esta questão, não é, da contratação, etc., vocês quando dominam estas coisas, vocês conseguem fazer, porque vocês depois já conseguem anunciar e anunciam para contratar a pessoa que precisam. E vocês não precisam de estar dependentes do boca a boca ou de aparecer alguém que vocês. Não, vocês literalmente fazem um formulário, que é um processo que vai passar por um processo de seleção. A pessoa não vai literalmente entrar, olha, eu estou disponível, posso ir trabalhar amanhã. Tipo, não, olha, podes preencher o formulário aqui de candidatura. Nós temos condições boas, nós queremos. E depois nós vamos, literalmente, como se estivéssemos a vender o serviço, como nós fazemos para os clientes, né? Ah, garanta a sua vaga antes que acabe, porque a vantagem é X, Y, Z. O marketing é exatamente o mesmo, só que agora na cadeira de quem vai contratar. E vai-se também fazer esse marketing de temos condições assim, assim, nós damos, como as empresas fazem, ó, nós damos seguro de saúde, nós ajudamos na conta-reforma, sei lá, aquelas empresas mais institucionais, né? Nós pagamos subsídio de férias, nós fazemos plano de carreira, nós investimos X formações por ano nos nossos funcionários. Parem, se eu sou técnica e eu estou à procura de um trabalho e eu valorizo a estabilidade e a segurança, que mais uma vez não existe, mas há pessoas que acham que existe, então ok, estão à procura disso, né? Eu valorizo isso, estabilidade e segurança. E eu vejo um anúncio que me diz: trabalhamos na área da beleza, temos uma clínica especializada em tratamentos de rosto e laser para pele sensível, também fazemos remoção de pelos a laser. Temos 3 salas, temos uma base de clientes muito fiel e procuramos uma técnica responsável que queira crescer na sua carreira, que queira ter um bom salário, que queira ter boas condições e que queira, whatever, né? Qual foi a vossa oferta que vocês criaram. Se te encaixas nestes requisitos ou se te encaixas nesta descrição, estamos neste momento com o processo de seleção aberto, basta preencheres aqui o formulário de candidatura e nós vamos entrar em contato contigo para agendar uma entrevista. Reparem como, quando as coisas são feitas desta forma, o bico da faca muda. Normalmente, como é que está o bico da faca? Está até que a empresária precisa de uma funcionária, porque precisa para pagar a renda, porque precisa para lhe ajudar, porque ela quer ter mais tempo, porque já está a dizer que não há clientes. Então, a ponta da faca está virada para a empresária. E a técnica que vai vir, ela está a fazer um favor à empresária. Quando vocês mudam a forma de fazer isto, e reparem, isto está nas vossas mãos, está nas nossas mãos enquanto empresa. Quando vocês mudam a ponta da faca está para ela, que é a nossa empresa é maravilhosa e tu só entras se fores muito boa. E ainda tens que passar por um processo de seleção. Reparem como é isto que acontece na mentoria. É isto que acontece aqui na mentoria. Aqui na mentoria não entra toda a gente. Temos poucas vagas, fazemos processo de seleção e houve pessoas que não entraram, porque não fazia sentido entrarem, seja lá por que fosse o motivo. Né? Não entraram no sentido em que haviam X vagas, haviam X candidaturas. Destas candidaturas, quais são as pessoas que nós sentimos que podemos ajudar melhor e que vão tirar mais partido e que vão ser casos para nós termos resultados e termos feedbacks, né? Também, obviamente, porque nós queremos resultados com o nosso trabalho. Então, estas pessoas não vão vir, não vai dar, né? Não vai dar, não temos vaga e elas não, do meio destas todas, elas são as que menos qualificam. Não queremos estas pessoas, queremos estas pessoas.
e a ponta da faca vira. Então não sou eu que estou a tentar vender-vos a mentoria. São vocês que estão a tentar entrar na mentoria, porque de facto existem vagas exclusivas e limitadas. E cada vez vai haver menos, inclusive, da mentoria, no meu caso, no meu negócio. Cada vez vai haver menos vagas da mentoria. Mas pronto, dito isto, vocês viram a faca à coisa, vocês posicionam a vossa empresa. Só que por que a maioria não consegue fazer isto? Porque a empresa está toda confusa. A empresa não tem nada disto. Como é que a empresa vai apresentar isto se não existe? Por isso é que eu digo sempre e reforço: organizamos o negócio primeiro, depois usamos o marketing para potencializar aquilo que já está bem. Estruturamos a base, é difícil, dá trabalho, leva tempo, é uma seca, ninguém quer fazer e por isso é que ninguém tem empresas milionárias como poucas na área da beleza têm empresas milionárias. E se vocês forem estudar empresárias da área da beleza, têm negócios milionários, vou trazer assim o case maior da atualidade, que é a Natália Beauty, né? Estudem o que é que ela fez. Estudem exatamente qual foi a construção que ela fez da carreira dela e como é que hoje alguém pode trabalhar com ela. Se vocês quiserem uma mentoria com a Natália Beauty hoje, vocês não conseguem. Porque ela estruturou a base primeiro bem feita. Ela aguentou o processo, estruturou e mais, ela tinha esta visão do modelo de negócio, porque o modelo de negócio muda tudo. Tipo, se vocês construírem o vosso negócio, e vou terminar com isto, que já respondi às duas perguntas que tínhamos. Se vocês construírem o vosso modelo de negócio em cima de eu não quero ter funcionários, eu não quero um negócio grande, eu quero uma coisa só para mim, para eu viver bem, para eu não ter problemas na minha vida, problemas no sentido de não ter dores de cabeça com funcionários. Vou ficar aqui neste sítio onde eu estou atualmente, vou vender este serviço que eu vendo e vou basicamente vender a minha hora. Né? Basicamente é isso que nós fazemos quando nós prestamos um serviço. Eu aqui estou a vender a minha hora, né? Neste momento. Quando respondo a vocês no grupo, tenho X momentos por dia para ir ao grupo responder, eu estou a vender a minha hora. O meu conhecimento, mas também a minha hora. Né? E por isso é que as mentorias, no meu caso, no meu modelo de negócio, eu quero fazer menos, ter poucas mentoradas, né? Dar poucas mentorias, porque isso é eu literalmente a vender a minha hora, né? E no meu modelo de negócio não é assim que eu quero escalar. Então, o modelo de negócio que vocês decidirem criar vai impactar nos vossos resultados ou na possibilidade de terem mais resultados ou não. Se vocês decidirem este modelo de negócio, que não tem nada de errado, atenção, vocês vão ter um teto de faturação e vocês vão ficar ali a vida toda e é isto. E vocês podem escolher isso e dizer, com o lucro que eu fizer disto, eu vou investir em imóveis, em coisas para me dar retorno e quando chegar à minha reforma, eu vou tirar o dinheiro disso, ou vou vender essa casa, ou vou alugar esse espaço e pronto. E não quero saber mais, e depois largo o negócio, deixo isto tudo para lá e não quero saber disto mais. Plano, ok, certo, tem um teto, vocês têm a noção clara de quais são as limitações daquele modelo de negócio e vocês estão dispostas. Não quero isso. Quero uma empresa que tenha funcionários, que eu consiga faturar em cima dos funcionários, que eles possam ter uma boa vida, mas eu também, e que eu tenha tempo livre. Então eu vou ter que sentar na cadeira de quem está a gerir, de quem é patroa e de quem faz mais parte estratégica. Isso vai requerer uma construção da minha parte, mas isso também vai dar a possibilidade de determinada faturação e de atingir determinados objetivos na minha vida. Este é outro modelo de negócio. Não, eu quero um modelo de negócio em que eu vou ter funcionários, vou ter uma clínica, vou ter funcionários e vou dar formação. E vou usar o meu tempo livre para preparar as minhas formações, para angariar alunas e para dar formações. Porque eu quero ter um impacto maior, porque eu quero rentabilizar mais o meu tempo, porque eu quero uma faturação de X anual. Um beijinho. Ai, alguém disse que tinha que sair. Ai, não, pensava que alguém tinha dito que tinha que sair. Ok, eu vou ter outros desafios, outro teto de faturação também, não é? Outro X que eu vou conseguir atingir, mas eu não vou conseguir, por exemplo, tenho uma clínica, tenho 3 funcionários e dou formação uma turma por mês, não vais faturar 1 milhão. Esta clareza ajuda-vos a pensar qual é o modelo de negócio que eu quero em função daquilo que eu estou disposta a fazer para. Não, eu quero ter a minha clínica e quero ter um posicionamento digital e quero vender produtos digitais porque não quero ter teto de faturação. Um exemplo. Quero poder faturar quanto eu quiser faturar. Ok, então eu vou construir um modelo de negócio diferente. Reparem como o modelo de negócio que vocês decidirem construir vai ter desafios diferentes e resultados diferentes também. Vai demorar mais tempo, vai demorar menos tempo, vai, whatever, não interessa, depois isso vai depender, não é? Mas é muito por aqui que vocês precisam de olhar. Algumas de vocês vão preferir o primeiro caso, outras de vocês, umas vão querer o resultado do último caso, mas não vão querer fazer o que é necessário para esse último caso. Por exemplo, esse caso de
né, monetizar no digital, etc., e não ter teto de faturação. Há pessoas que não gostam de aparecer, que não querem aparecer, que não se querem desenvolver para aparecer, que querem ficar no anonimato. Ponto, acabou. Elas não querem. Está tudo bem. Só que elas também não podem querer o resultado. Porque, né? Não bate a bota com a perdigota. Então elas assumem que eu já percebi quais são todas as oportunidades do mercado, eu não estou disposta a fazer isto, ou eu estou disposta a fazer aquilo, e eu vou fazer em função dessa coisa que eu quero atingir e também que eu estou disposta a. Porque assim, querer ser milionárias, querer faturar muito, querer estar de férias e poder estar a faturar, querer estar na praia e levar o computador, como agora todas as influenciadoras mostram. Toda a gente quer essa vida, mas nem toda a gente, e toda a gente pode, mas nem toda a gente está disposta a fazer o que é preciso, ou vai fazer o que é preciso, ou whatever, ok? Ou tem as competências necessárias neste momento para o fazer. Então, pronto. Uh, isto para fechar aqui o tema da contratação, isto para fechar aqui o tema da contratação é muito sobre isto, perceber o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar, quais são os problemas que vão aparecer no meio do caminho, quais é que eu estou disposta e tenho força, garra suficiente para lutar, quais é que eu já não tenho garra, por exemplo, já não tenho, já estou cansada, já estou farta disto, não quero nada disto, e quero mudar de área, tipo, sei lá. E está bem, queres mudar de área, muda, porque essa outra área também vai ter dificuldades, estás disposta a lidar com essas dificuldades, pá, e só quem muda. Mas às vezes vocês vêm para mim, porque eu quero desistir. Mulher, desiste. Desiste, vai fazer outra coisa e vê se essa outra coisa te preenche. Ninguém está aqui para provar nada a ninguém. Vocês não estão aqui para provar nada, nem a mim, nem a ninguém, a não ser a vocês. A fazerem a vida ser o que vocês querem viver. O que vocês, né, vieram aqui para ter. E na minha visão, que eu gosto muito de trazer para vocês, na minha visão, vocês merecem mais. Vocês, enquanto esteticistas, nós, enquanto classe, merecemos muito mais. Estamos há anos, eu estou na estética há 15 anos e há 15 anos é a mesma mesmice. A profissional está escondida dentro do gabinete, não se cuida, não vive aquilo que prega, não veste a pele da empresária, é sempre muito pouco, tem sempre muito pouco, quer sempre muito pouco e muito pouco chega. Mas porquê? Na minha visão, nós merecemos mais, podemos mais e só não temos mais se nós não fizermos o que é preciso para isso, né? É uma profissão que deveria ser muito mais valorizada e que é muito desvalorizada por nós mesmas a partir das ações que nós tomamos. Susana, o meu negócio ideal, estamos na construção, ok? Não vai acontecer do dia para a noite, mas vai acontecer por consequência. Quando tu entendes o teu modelo de negócio e fazes o que precisas de fazer para, isso acontece. Carla, e descaste no final, já estamos a acabar, mas aconselho fortemente a que vejas esta aula desde o início, porque nós falámos muito sobre contratação, como contratar, o que pensar para contratar, qual é o primeiro passo a fazer, como anunciar para contratar, caso as outras formas de contratar, de procurar a pessoa não sejam suficientes para aquela pessoa que nós queremos ter e queremos atingir. Nós vamos anunciar, literalmente, vamos pagar para contratar. E por isso é que a contratação precisa de ser lenta e o despedimento tem que ser rápido. Porque como a contratação ela tem muito investimento da nossa parte, seja energético, seja de pensar, seja de dinheiro, muitas vezes quando nós investimos em anúncios para trazer um talento certo, nós precisamos de fazer bem o trabalho de casa antes para que depois esse investimento tenha o retorno que a gente precisa, né? Que aquela pessoa traga retorno para a nossa empresa. Preparada para começar a pôr as mãos ao trabalho. Assim é que é. Quem está motivado a fazer acontecer, faz. Leva tempo, a construção não é fácil, mas compensa e eu vou estar aqui para vos guiar em tudo aquilo que eu conseguir, não é? Neste processo que eu fiz, inclusive é esse processo de deixar de ter teto de faturação, não é? E vocês não precisam de não ter um negócio físico para entrar nesse mundo de não ter teto de faturação. Parem, o que é que a Natália Beauty fez? Exatamente isso. Ela fez o processo, ela trabalhou no duro, horas e horas e horas a fio, teve vários trabalhos, tinha várias dívidas, deu tudo, mas ela tinha o quê? Visão e modelo de negócio. Ela sabia para onde é que ela estava a ir. Então ela desenvolveu tudo aquilo com muito esforço durante vários anos, mãe solteira, etc., com todas as dificuldades inerentes, como vocês devem calcular, já não é fácil, né? Estar sozinha, quanto mais com filhos, etc. Ela fez tudo sozinha e depois começou a monetizar o conhecimento dela, aprendeu a contratar, começou. Isto é um processo. Começou a contratar, passou por todos os desafios da contratação, despedir pessoas que faltam, aquela palhaçada toda. Virou o bico ao prego. Hoje as pessoas já não, ela não contrata porque ela precisa, ela contrata porque as pessoas querem trabalhar na Natalia Beauty porque elas vão se desenvolver lá dentro. Porque elas vão aprender como é que ela faz o marketing, como é que ela tira as fotos, como é que ela conseguiu chegar àquelas pessoas de alto escalão que ela conseguiu chegar.
Porque lá estão lá dentro vão aprender, né? Foi isso que me aconteceu. Porquê é que eu vos consigo trazer estas coisas? Porque eu trabalhei em empresas milionárias e eu apanhei o que é que acontece lá dentro. E é isso que as pessoas querem agora da Natália Beauty. Elas não querem trabalhar lá para trabalhar para ela. Elas querem trabalhar lá para se desenvolver, para aprender, para melhorar, para quando elas forem abrir a coisa delas, elas terem as competências. Ela, ao fazer isto, começou-se a remover do atendimento. Ao remover-se do atendimento, começou a dar formações, primeiro pequeninas, em salinhas pequeninas, presencial, foi aprendendo, foi desenvolvendo, porque ensinar e fazer não é a mesma coisa. Nós temos que aprender a ensinar. Ok, aprendeu a ensinar, disse, já percebi como é que isto funciona, agora vou escalar isto. Já não vou mais atender só no presencial. Ela faz tudo, atenção, ela atende, ela ensina no presencial, ensina no online, vende no automático, faz tudo e por isso o negócio como um todo é um negócio milionário. Entretanto, entrou no mercado no modelo de negócio das franquias, que é outro modelo de negócio que vocês podem ou não querer entrar. Nós podemos ter um modelo de negócio que tem o negócio base, tem o braço, por exemplo, digital ou de formações, não interessa, e depois temos franquias, ou não. Ana, só pelos minutos que eu vi já ganhei o dia. Boa, acho que vais gostar da aula de hoje, da sessão de hoje. Acho que foi bastante produtiva nesta parte das contratações e etc. Ok, ela então, ela tem um modelo de negócio que ela decidiu abarcar todas as áreas. Ela literalmente abarcou todas as áreas. Eu acho que só há um mercado que ela ainda não abarcou, que eu não vou dizer aqui, porque é um mercado que eu quero abarcar, quer dizer, ela também vai, não é? Obviamente, está tudo certo, mas que ela não tem tão forte ainda no ecossistema dela. Mas ela foi fazendo esta construção. Depois ela disse: Ok, eu não quero só dar no presencial, eu também quero dar no digital. Começou a dar formações através do digital. Criou lá a universidade dela, né, que é tipo a academia. Um, Depois criou outros produtos que ela vende no tráfego, depois aí começou a explorar outras áreas, e continuou a vender os eventos presenciais, e depois ela começou a monetizar outra coisa, que foi, e depois isto é o que eu vos digo, é uma consequência de uma construção. Hoje ela é paga milhares de dólares, reais, euros, para palestrar, por exemplo. Então ela hoje monetiza não só o conhecimento dela, como ela monetiza a fala dela. Então, uma coisa é, ok, quando nós vamos dar uma formação, seja ela digital ou não, nós estamos a monetizar o nosso conhecimento. Quando nós estamos a dar uma palestra e a ser pagos por isso, ela não está a ser paga pelo conhecimento, porque assim, em uma hora não dá para passar grande conhecimento, né? Tipo, claro, alguns insights, como a Carla partilhou aqui, ok, houve um insight que valeu, e vale, por isso que as pessoas pagam pelos insights. Mas ela já não está a vender o conhecimento, ela está a vender a influência, ela está a vender o. Se a Natália Beauty estiver no palco, as pessoas vão comprar o bilhete. Porque querem ver a Natália Beauty, porque querem estar com a Natália Beauty. Então ela já está a monetizar outra coisa da marca dela pessoal. Mas ela fez uma. Ela primeiro teve uma visão do modelo de negócio e depois ela fez a construção que precisava de fazer para lá chegar. Ok? Dito isto, alguém tem alguma pergunta muito cirúrgica para fazer? Ou podemos ir? Já estamos aqui há 2 horas. Não? Foi informação a mais até, né? Foi até demais. Ok, então pronto, vou subir lá na plataforma a gravação. Vou ter que subir dividida, porque o meu computador está todo doido. Eu tive que fazer 2 gravações, então vai ficar primeira parte, segunda parte. Vejam e revejam, tirem notas, permitam que esta informação trabalhe na vossa cabeça, porque vai trabalhando, isto vai ter efeitos daqui a 6 meses. Vocês vão olhar para trás e vão dizer assim: epá, este modelo de negócio não é bem o modelo de negócio que eu queria. E vocês vão começar a pensar de uma visão mais abrangente em relação à vossa carreira e a todas as oportunidades que vocês têm com aquilo que vocês já dominam, que é a técnica neste caso. Inclusive, eu acredito, não tenho a certeza, e é muito nisso que nós vamos entrar no próximo ano a trabalhar. Eu acredito que há um mercado milionário, literalmente, na parte da formação técnica, digital. Ou seja, vocês formarem, mas através do digital, a parte técnica. Portanto, o meu não é? O meu negócio não é focado nisso, da técnica. O meu negócio é focado no que vai além da técnica, mas para vocês que dominam uma técnica específica, existe um mercado milionário para vocês desenvolverem através do digital. Mas pronto, é uma construção. Vou-vos deixar com este pensamento. Eu estou bloqueada, mas penso que é como disseste no início, por coisas pessoais. Telma, no teu caso, e não é só no teu, mas vou deixar aqui para todas. Eu aconselho fortemente a que, assim que haja uma brecha financeira, até mesmo se vocês precisarem de terminar, e olhem, contra mim eu falo, e vocês sabem que claro, eu quero faturar muito, eu quero ser milionária, vocês já sabem, mas contra mim eu falo. Se vocês sentirem que chegou uma altura em que vou sair da mentoria da Ana para ir investir em terapia, saiam e vão. E depois voltem.
outra vez aqui, a dizer à Ana como é que correu. Porque muitas vezes nós já desenvolvemos várias coisas no campo profissional e não tá a fluir, é no campo emocional. Têm que se desenvolver algum trauma que vos está a bloquear de. E na maioria das vezes, eu sinto, quanto mais eu trabalho com profissionais, o que vos está a bloquear é por crenças do passado, da família, dos pais, vocês acham que não são merecedoras, vocês não podem ter aquilo. Vocês não podem ter muito dinheiro, vocês não podem ser empresários, vocês não podem ter empregada, por exemplo. É uma série de coisinhas que nós temos que ir galgando e que só a terapia. E depois vão ter que procurar várias terapias, porque a primeira não vai funcionar, é como os mentores, e depois não vou gostar deste modelo e vou ter que ir para outro e aquela coisa toda, pronto. Mas muitas vezes vocês não podem, vocês acham por algum motivo, por alguma crença que não podem. Então vocês não vestem essa pele. E para nós conseguirmos determinado objetivo, a gente tem que vestir essa pele. Tipo, eu sou uma empresária, eu mereço e eu vou faturar 1 milhão de euros. Eu vou faturar 1 milhão de euros. Isso pode demorar 15, 20 anos. Eu vos garanto que eu vou faturar 1 milhão de euros. E ninguém nunca na minha família faturou, tipo, nem 100 mil, quanto mais 1 milhão. Eu vou fazer, porque hoje eu já trabalhei em mim, eu posso. Mas porquê que eu não posso? Porquê que eu não posso viajar num jato privado? Porquê que eu não posso viajar em executiva? Mas quem é que as pessoas que fazem isso são mais do que eu? E eu acho que falta isto em muitas de vocês, esta ousadia de dizer assim, olha, aqui nós devemos ser um bocadinho delusional. Tipo, vocês têm que ser um bocado loucas. Tipo, aquela gaja é louca, meu. Ela acha mesmo que ela vai ter um jato privado. Tipo, um jato não. Eu nem sei como é que se diz. É um jato? Não sei. Acho que é um jato privado. Ela é louca. Yeah, tipo, mas porquê que eu não posso ser? Porquê que eu não posso ser louca? Porquê que eu até não posso morrer sem nunca ter um jato privado e andar a vida toda a dizer que eu vou ter um jato privado? Eu posso o que eu quiser e vocês também. Dito isto, um beijinho, boa semana, continuamos lá no grupo. Quando estiver disponível a gravação, eu aviso, está bem? Tchau, tchau. Obrigada pela vossa presença. Um beijinho.